professor Rodrigo na área, isso aí, esse é o Resolvendo a Química. Continuamos no nosso módulo de número 1, só que agora a nossa aula 3, falando sobre transformações da matéria. Uma aula que bombou aqui no canal muito tempo atrás, quando eu ainda fazia no papel e caneta. Então vou melhorar um pouco a resolução aí para vocês, para a gente entender melhor. Beleza? Vambora! Então bora lá, galera, já tá aparecendo para você aí na tela a nossa aula de transformações da matéria, já tá bonitinha, completa para você aí, tá? E quando eu falo transformações da matéria, ela pode acontecer de duas formas. Ou são as transformações químicas, também aparecem para vocês fenômenos químicos, e transformações físicas também aparecem fenômenos físicos aí nos materiais, beleza? Show! A primeira, fenômeno químico, transformação química, o que é? É uma transformação que eu altero a natureza da matéria. Ela deixa de ser uma coisa e passa a ser outra. Como é que eu sei que está acontecendo uma transformação química? Eu crio novas substâncias. Eu vejo uma substância que antes eu não via, certo? E numa transformação química eu vejo reagentes virando produtos. Então, por exemplo, a combustão, a queima. Pega um papel e queima. Este papel, ao reagir com o oxigênio que está no ar, vai virar principalmente CO2, água e cinza. Então, eu estou criando novas substâncias. Isso é uma transformação química. A fermentação é um exemplo. Você tem lá o suco de uva, onde o açúcar fermenta, se transforma em etanol, e agora eu tenho vinho. O etanol não existia antes, ele passa a existir através de uma transformação química que está acontecendo. Uma fruta amadurecendo, eu tenho a mudança aí de propriedades, como cor, sabor, textura, criei novas substâncias, certo? Então toma muito cuidado com isso, por favor. Show! Agora, processos físicos, transformações físicas, são aquelas que não alteram a natureza da matéria. Então eu não crio novas substâncias, a matéria continua sendo ela mesma, mas ela vai mudar alguma aparência, tudo bem? Então cuidado com isso. Exemplo, moagem. Você vai pegar lá a cana e vai moer, vai extrair o caldo de cana, isso é um processo físico. O caldo já estava lá dentro, só extrair. Ou quando você pega uma fruta e bate no liquidificador para fazer suco, isso é um processo físico. E dentro dos processos físicos tem a mudança de fase. Cara, importantíssimo mudança de fase. Eu até coloquei aqui o nosso marca-texto que brilha no escuro. Por quê? Primeiro, o que é fase? Fase é um estado físico, tá? E fase da matéria existem mais de 15, mas a gente conhece aí 3 principalmente: sólido, líquido e gasoso. E o que define essa fase? A agregação das partículas que formam essas substâncias. Então, por exemplo, quando eu estou sólido, as partículas estão bem próximas umas das outras, com uma interação muito grande. Quando eu estou líquido, eu estou mais afastado, ainda tem interação entre essas partículas, mas essa interação é menor que no sólido. E no gasoso, não tem interação nenhuma, as partículas estão livre, leve, soltas. Beleza? Toma cuidado com isso. Eu posso mudar de sólido para líquido para gasoso? Pode. Duas formas. Deixei aqui no cantinho, ó, sólido, líquido, gasoso. Posso ir aumentando a temperatura, que a temperatura tem a ver com a agitação. Então eu estou sólido, começa a aumentar a minha temperatura, eu vou agitando cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Eu estou o que agora? Líquido. Continua aquecendo, eu estou o que agora? Gasoso, certo? Então, temperatura ou pressão. Então imagina que eu estou aqui, ó, líquido, numa temperatura, não vou mexer mais na temperatura, vou aumentar a pressão. Então a minha agitação continua a mesma, mas como a pressão está maior, eu estou ficando o que aqui agora? Sólido. Ou se eu diminuo a pressão, mantendo a temperatura constante, eu vou afastar essas partículas e eu estou gasoso com a mesma agitação. É muito interessante isso, galera. Por quê? Porque você tem relatos de alguns astronautas falando que sentia a saliva borbulhar. Por quê? Não é porque estava esquentando o corpo dele, mas porque a pressão estava ficando menor e a saliva líquida estava passando para o estado gasoso. Olha que louco. Massa, né? Agora, eu posso, então, saber que um sólido é sólido
quando ele tem a forma e o volume fixo, tá? Então, o sólido ele tem sempre uma forma e um volume fixo. O líquido ele já tem a forma variável e o volume fixo. Então, aqui dentro da minha garrafa, eu tenho um líquido que, se eu deitar a garrafa, ele toma a forma da garrafa, mas o volume é o mesmo. E nos gases, tanto o volume quanto a forma são variáveis. Fechou? Agora, existe aqui, galera, sempre, só para a gente lembrar aqui, ó, a passagem do sólido para o líquido eu chamo de fusão. O líquido virando gasoso, vaporização. O gasoso voltando a ser líquido, condensação. E o líquido voltando a ser sólido, solidificação. Cuidado que o sólido indo direto para o gasoso pode acontecer. É o que acontece com a naftalina, é o que acontece com o gelo seco. A passagem do sólido direto para o gasoso. E do gasoso voltando para o sólido, a gente chama de ressublimação. Beleza? Boa! E aí? Curtiu essa nossa aula? Espero que tenha sido útil para você. E é muito importante para mim ter o seu comentário e o seu curtir aqui para o nosso projeto continuar crescendo e evoluindo cada vez mais. Espero você na próxima aula. Tchau, tchau!